Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Com vocês, essa professora que ama matemática, Margarete Fonseca. No componente curricular de matemática, temos como objeto de conhecimento hoje expressões numéricas envolvendo as operações estudadas. E como objeto de conhecimento específico, o uso de parênteses na abordagem das expressões numéricas. E quais são os objetivos da nossa aula? Identificar o conceito de expressões numéricas, conhecer as regras de resolução das operações em uma expressão numérica com ou sem parênteses, e também determinar o valor de expressões numéricas. Professora Margarete, o que são expressões numéricas? Expressões numéricas são sequências de duas ou mais operações que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Para encontrar sempre o mesmo valor, quando calculamos uma expressão numérica, usamos regras que definem a ordem que as operações serão feitas. Veja as cédulas que Fernanda e Selma receberam de mesada. Aqui são as cédulas de Fernanda. No caso, ela recebeu 2 cédulas de R$10 e 2 cédulas de R$5. Já no caso de Selma, ela recebeu 2 cédulas de R$10 e uma cédula de R$5. Observe que podemos indicar a quantia que cada uma recebeu através de uma expressão numérica. No caso de Fernanda, ela recebeu 2 cédulas de R$10 e 2 cédulas de R$5. Como representar? Através de uma expressão numérica. Então, nós temos 2 vezes a cédula de R$10 e 2 vezes a cédula de R$5. Então, nós temos 2 vezes, então, em parênteses, colocamos o número 10 e o número 5, que significa dizer que foram 2 notas de 10 e 2 notas de 5. Então, nós temos aqui 2 vezes 10 e 2 vezes 5. Já no caso de Selma, que ela recebeu 2 notas de 10 e apenas uma de 5. Então, nós temos aqui a expressão 2 vezes 10 mais 5. Embora essas expressões sejam formadas pelos mesmos números e pelas mesmas operações, ela tem valores diferentes. Observe que aqui no caso de Fernando são 2 vezes 10 mais 5. Então, 2 vezes, nós vamos baixar o 2, o sinal de vezes, resolver o que está dentro de parênteses. 10 mais 5, 15. E 2 vezes 15, 30. Podemos verificar este cálculo observando aqui as cédulas. Observe, 10 mais 5, 15. 10 mais 5, 15. Nós aqui temos 2 vezes 15. Então, 2 vezes 15, 30. No caso de Selma, nós temos apenas duas notas de 10 e uma nota de 5. Então, 2 vezes 10, 20. E 20 com mais 5, 25. Então, observe mais uma vez que, embora essas expressões sejam formadas pelos mesmos números, né, e pelas mesmas operações, o resultado, né, tem valores, são diferentes. Como vou saber qual é a ordem em que devo efetuar as operações? Vejamos. Para resolver as expressões numéricas, utilizamos alguns procedimentos. Se em uma expressão numérica aparecer as 4 operações, devemos resolver a multiplicação ou a divisão primeiramente, na ordem que elas aparecem. E somente depois a adição e a subtração, também na ordem que aparece. Resumindo, primeiro resolvemos a multiplicação ou divisão na ordem que aparece, e segundo, resolvemos a adição ou subtração na ordem em que aparece. Não podemos fugir esta regra. Primeiro, multiplicação e divisão, depois, adição ou subtração. Aqui temos uma operação envolvendo subtração e divisão. Vejamos as regras de resolução. Vamos relembrar.
Numa expressão numérica, as divisões e as multiplicações têm prioridade sobre a adição e a subtração. Vejamos a operação 36 menos 24 dividido por 3. Não podemos resolver inicialmente 36 menos 24, porque aqui nós temos uma divisão, e a divisão ela tem prioridade sobre a subtração. Então, nós vamos baixar o 36, vamos baixar o sinal de menos e resolver primeiramente a divisão. 24 dividido por 3, 8. Então, colocamos o resultado da divisão e só depois resolvemos a subtração. 36 menos 8, 24. Assim está concluída esta operação. Vejamos outros exemplos. Aqui nós temos o exemplo 1. No exemplo 1, nós temos apenas uma expressão contendo só as operações de adição e subtração. Como nós vimos nas regras, elas devem ser resolvidas na ordem que aparece. Como a expressão tem várias operações, para evitar erros, nós vamos resolvendo aos poucos, uma a uma. Então, resolvemos inicialmente 10 mais 12, que é 22, baixamos o menos, baixamos o 6, baixamos o sinal de mais e o 7. Agora, nós vamos resolver a outra operação aqui que ficou no início. 22 menos 6, 16. Baixamos o sinal de mais, baixamos o número 7. Agora, nós vamos finalizar a resolução desta expressão. Então, 16 mais 7, 23. Observa aqui no exemplo 2. No exemplo 2, nós temos uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Vamos lembrar que a multiplicação ela tem prioridade. Então, nós vamos baixar os outros números e resolver inicialmente a multiplicação. Então, baixamos o 40, baixamos o sinal de menos e resolvemos a multiplicação. 9 vezes 4, 36. Colocamos aqui o resultado da multiplicação, baixamos o sinal mais, baixamos o número 23. Agora, nós vamos resolver a subtração. 40 menos 36, 4. Colocamos o resultado aqui abaixo, baixamos o sinal mais, baixamos o número 23. E, por fim, resolvemos a adição. 4 mais 23 igual a 27. Vejamos aqui no exemplo 3. Nós temos adição, multiplicação, subtração. Lembrando que a multiplicação deve ser resolvida primeiro. Então, baixamos o 120, baixamos o sinal mais e resolvemos a multiplicação. 2 vezes 14, 28. Colocamos o resultado da multiplicação e baixamos o sinal menos e o número 63. Agora, vamos resolver a adição. 120 mais 28, 148. Baixamos o sinal menos, baixamos o número 63. Por fim, resolvemos a subtração. 148 menos 63 igual a 85. Vejamos aqui o exemplo 4. Temos uma adição, temos uma divisão e uma subtração. Como manda a regra, resolveremos primeiro a divisão, porque tem prioridade sobre a adição e a subtração. Então, neste caso, baixamos o 76, baixamos o sinal de mais e resolvemos a divisão. 81 dividido por 3, 27. Baixamos o sinal menos e baixamos o número 39. Uma vez resolvida a divisão, vamos resolver a adição. 76 mais 27, 103. Baixamos o sinal menos e baixamos o número 39. Por fim, resolvemos a subtração. 103 menos 39 igual a 64. Vejamos o exemplo 5. No exemplo 5, nós temos duas multiplicações e uma subtração. Como a multiplicação tem prioridade sobre a adição, resolveremos primeiro a multiplicação. 13 vezes 3, 39. Baixamos o sinal menos
e resolvemos a outra multiplicação. 14 vezes 2, 28. Resolvemos as duas multiplicações e, por fim, vamos resolver a subtração. 39 menos 28, 11. Vejamos o exemplo 6. No exemplo 6, nós temos uma adição, uma subtração, outra adição, uma multiplicação e uma subtração. Aqui é o número 83. O 3 está aqui escondidinho, mas nós vamos lembrar. Neste caso, nós podemos observar que aqui temos uma adição, uma subtração, uma outra adição. E que se nós resolvermos logo esta adição, não vai interferir aqui no resultado desta multiplicação. Podemos resolver a adição e a multiplicação. Então, 123 mais 120 é igual a 243. Baixamos o sinal menos, baixamos o 65, baixamos o sinal de mais e resolvemos a multiplicação. 3 vezes 39, ou 39 vezes 3, igual a 117. Baixamos o sinal menos e baixamos o número 83. Uma vez feito esta adição e esta multiplicação, nós vamos efetuar esta subtração. E também podemos resolver esta outra subtração, uma vez que esses números eles são menores. Então, 65 é menor do que 243, 83 menor do que 117. Então, neste caso, nós podemos resolver as subtrações que não vai alterar o resultado. Então, 243 menos 65, 178. Baixamos o sinal de mais e resolvemos esta outra subtração. 117 menos 83 igual a 34. Por fim, resolvemos a adição. 178 mais 34 igual a 212. Neste caso aqui, caso você quisesse resolver 243 menos 65 e o resultado somasse com 117 e o resultado diminuísse de 83, você iria ter o mesmo resultado. Então, vamos observar mais uma vez que nas operações que tiver adição, subtração, multiplicação ou divisão, a prioridade é a multiplicação e a divisão. Quando a expressão numérica tem parênteses, resolvemos primeiro as operações que estão dentro deles. Veja os exemplos A, B, C e D. Então, aqui nós temos o exemplo A, 15 dividido, aí em parênteses nós temos 5 menos 2. Então, nós devemos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, ou seja, eliminar os parênteses. Então, baixamos o 15, baixamos o sinal da divisão e resolvemos o que está dentro do parênteses para eliminá-los. Então, 5 menos 2, 3. Uma vez eliminados os parênteses, nós vamos fazer a divisão. Então, 15 dividido por 3 igual a 5. Vejamos o exemplo B. Nós temos duas operações dentro de parênteses. Então, 10 mais 4 vezes 8 menos 6. Vamos lembrar que quando há parênteses, neste caso, a prioridade é o parênteses e a multiplicação vem depois. Então, vamos resolver primeiramente os parênteses. 10 mais 4, 14. Baixamos o sinal de vezes, e resolvemos o que está dentro do parênteses aqui. 8 menos 6, 2. Uma vez eliminados os parênteses, vamos resolver a multiplicação. Perdão. 14 vezes 2, 28. Vejamos o exemplo da letra C. Aqui nós temos uma potência, uma operação em parênteses e fora do parênteses, o expoente 2. Então, 4 mais 6 em parênteses ao quadrado ou elevado a 2. Vamos resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, 4 mais 6, 10. Colocamos o expoente, aqui nós temos 10 ao quadrado ou quadrado de 10. E o resultado de 10 vezes 10, que é o quadrado de 10, é igual a 100. Então, resolvemos primeiro os parênteses, depois a potência. Finalizamos aqui
com o resultado 100. Vejamos o exemplo da D. Nós temos aqui o parênteses 4 mais 18, vezes 2. Resolvemos primeiro os parênteses. 4 mais 18, 22. Baixamos o sinal vezes, baixamos o número 2 e, por fim, multiplicamos 22 vezes 2, que é igual a 44. Veremos agora como resolver expressões com potência. Resolve-se primeiro a potência. Vejamos. Aqui nós temos 2 elevado a 3, ou o cubo de 3, vezes 3, menos 1, mais o cubo de 3 elevado a 3, dividido por 9. Então, vamos seguir a regra. Primeiro, as potências. Então, qual é o cubo de 3? 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, então é 8. Então, o cubo de 3 é 8, baixamos o sinal vezes, baixamos o número 3, baixamos o sinal menos, baixamos o número 1, baixamos o sinal mais e vamos resolver esta potência. O cubo de 3, 27. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. E baixamos o sinal da divisão e baixamos o número 9. Então, resolvemos nesta primeira vez, resolvemos as potências. Uma vez resolvidas as potências, vamos resolver o quê? A multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem. Então, nós temos aqui a multiplicação e aqui nós temos uma divisão. Então, resolvemos primeiro a multiplicação, a divisão, baixando os demais. 8 vezes 3, 24. Baixamos o sinal menos, baixamos o número 1, baixamos o sinal mais e resolvemos a multiplicação. 27 dividido por 9, 3. Pronto, uma vez resolvida as potências, resolvida a multiplicação e divisão, vamos para a adição e subtração na ordem que aparece. Então, 24 menos 1, 23, e 23 mais 3, 26. Então, pessoal, conclusão. Como se resolver uma expressão numérica? Então, vamos lá? Para se resolver uma expressão numérica, obedecemos a seguinte ordem. Primeiro, resolvemos as potências. Resolvemos, em segundo, multiplicação e divisão. Terceiro, adição e subtração. E vamos lembrar que numa expressão numérica, os parênteses resolvem-se em primeiro lugar. Ok, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado bastante. Veja e reveja quantas vezes achar necessário. Bom proveito, bons estudos, sucesso e até a próxima!